Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, eu venho aqui meditando a respeito de Provérbios capítulo 16, do versículo 18 e o versículo 19. O versículo 18, ele nos diz respeito que a soberba, ela precede a queda. E assim o espírito, a altivez. E isso, meus irmãos, tem acontecido muito ao decorrer dos tempos. A palavra de Deus nos mostra a respeito, desde o princípio, acontecendo a queda do homem. O pecado, quando ele entra, ele faz a pessoa se ensoberbecer e olhar para o seu próprio ego e para a sua própria intimidade, olhar para o seu ego e ser egocentrista e olhar para o seu interior, para o seu próprio interior. O que acontece? Qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de soberba, qualquer tipo de pecado que entra na pessoa, como prostituição, lascívia, adultério, se que elas forem, qualquer tipo de pecado desse, faz a pessoa olhar para o seu ego, achar que nada vai acontecer, a altivez começa a se elevar, achando que ela é poderosa, que ela pode sobressair sobre tudo, e ela vem cada vez mais demonstrar a sua soberba e a sua altivez, e o seu coração vai ficando mal cada vez mais. O que acontece? A queda é certa. Olhamos Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele elevou sua soberba e a ponto que ele sonhou com uma árvore que tocava a ponta dos céus. E assim ele vai ter no seu sonho que as aves, elas se aninhavam sobre as árvores. E assim desceu um certo varão, um certo anjo, que cortara a árvore. Isso vem significar a sua queda. E assim ele teve o seu momento com os animais, a qual o Senhor Deus o abateu. Vemos, irmãos, Davi, ele veio pecar um pecado com Batseba. Ele matando um homem inocente, matou uma pessoa para poder ficar com a mulher do próximo. Irmãos, em sua soberba, em sua desejo pecaminoso, a qual ele viu que era cobiçosa aos olhos, olhando para aquela mulher, ele viu que ele poderia ter aquela mulher para si, o poder em suas mãos, fez ele ficar tão altivo que para ele ninguém ia saber. O que acontece aqui? Depois que ele peca, veio um profeta Natan, revelando o seu erro. Nisso que revela o erro dele, quando Natan usa a parábola com ovelhas, as ovelhas que ele usa como se alguém pegasse a ovelha do outro, percebe? Davi fica revoltado. Davi, ele olha a situação semelhante a que ele fez, mas só que ele não percebeu que foi ele quem fez. A soberba, ela cega a pessoa num certo ponto que ela faz aquele pecado, ela comete aquele erro, vê a outra pessoa fazer, e nisso que ela vê outra pessoa fazer, ela acha super errado. Você é o ponto que chega a cegueira no homem, o ponto que chega a cegueira no ser humano. Não vale a pena, meus irmãos, a soberba, porque ela vai preceder a queda. Vemos Satanás, ele queria tomar o trono de Deus, e Deus o abateu. Eva e Adão queria ser como Deus, e Deus o abateu. O que aconteceu? Deus ele questiona: porventura comeste da árvore que eu proibi que comesse? Disseste: foi a mulher que tu me deste, ou foi a serpente. Então, o que vai valer a pena? O que vai adiantar? De nada. Por isso que o versículo 19 de Provérbios, capítulo 16, ele nos diz que é melhor andar com os humildes. É melhor ser humilde do que cair em pecado de soberba. É melhor ser humilde do que ir com esses despojos. É melhor ser humilde de coração e aprender de Jesus, que é manso e suave,
e andar no mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, para que eu venha ter esse sentimento de servir, de se humilhar, de amar, de reconhecer que os outros é melhor do que eu. Então todo aquele que quer mostrar que sabe fazer, vai preceder a queda. Se eu quero mostrar que eu sei cantar, eu vou cair. Se eu quero mostrar que eu sei pregar, eu vou cair. Se eu quero mostrar que eu sei os outros de uma forma que não agrada a Deus, que não glorifica o nome do Senhor, vai preceder a queda. Uma hora vem e não é do agrado do Senhor, porque em Jeremias capítulo 18, Deus ele fala para o povo se arrepender. Primeiro ele fala para Jeremias sobre o vaso que dessa casa dele. Ele está falando para Israel, ele está pedindo para Israel melhorar, está pedindo para Israel mudar de vida, porque de certa forma Deus viria e faria proezas em suas vidas, mas de certa forma não quiser se arrepender, o fim é trágico, é terrível. Então o Senhor ele tem um pensamento de bem para vós e não de mal. Mas no mesmo versículo, no capítulo 18, vai acontecer um cenário interessante que Deus ele fala que se você se arrepender, eu vou me arrepender, eu vou voltar atrás do pensamento de mal que eu tinha contra ti. Porque todo aquele que quer ser soberbo, o Senhor Deus ele já olha com um olhar de ira. Mas aquele que quer ser humilde diante do Senhor, aqueles que são humildes, o Senhor o exaltará. Então devemos nos humilhar diante de Deus, debaixo da sua potente mão, salvo seu tempo do Deus exalte. Deus acima de tudo, é necessário que Ele cresça e nós possamos diminuir. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?